Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus missionário estejam com todos. Amém? Primeiro eu vou agradecer o Ismael, que pediu para minha esposa levantar, então ela não vai brigar comigo, né? Foi você que fez isso. Mais uma vez eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. É sempre bom compartilhar a mensagem do Senhor, aquilo que Deus fala conosco. E é muito bom ver uma juventude que busca fazer diferença neste mundo. Como o Ismael disse, eu trabalho na Juban, sou executivo, diretor executivo da Juban desde final de 2013, novembro de 2013. É um desafio gigantesco, mas só é possível realizá-lo com as orações dos irmãos, com a participação e envolvimento das igrejas. E nesse sentido eu já gostaria de deixar um convite aqui, para os adolescentes e para os jovens também. O Turma de Minas está chegando, falta aí um mês e alguns dias para o Turma de Minas. Já estamos no segundo lote. Então, no dia 8 e 9 de outubro, o tema é It's Time. O nosso tempo é agora, o tempo de fazer a diferença é agora. E esse é um congresso para adolescentes. Mas nós sempre deixamos lá 100 vagas para os jovens maiores aí de 18 anos para fazerem as inscrições também, mas essas inscrições, como são poucas, são as primeiras a acabar. Então corra lá, garanta a sua vaga, e qualquer informação. Esse ano a gente tem Isadora Pompeu no louvor, Elo G2, Pedro Emanuel, a igreja conhece Pedro Emanuel, e Disco Praise, o pastor Danilo Secom e o pastor Tiago Mates de São Paulo. Essa é a programação do Turma de Minas. Então corra, mobilize aí a sua galera e faça parte do maior congresso de adolescentes batistas do Brasil, aqui do lado da nossa casa, na região metropolitana. Amém? E o Ismael me trouxe o tema relativismo. E o relativismo em si, a sua definição já está descrita aí na pastoral, dessa segunda semana. E eu já começo dizendo que o relativismo por si só já é uma involução. O relativismo, ele vem acabar com tudo aquilo que a gente chama de verdade absoluta. E o tema da mensagem de hoje é o discípulo e o relativismo. Como o discípulo de Jesus deve reagir a esse tema. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Mateus capítulo 4, do verso 18 a 23. Quando Jesus chama os seus discípulos. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga me espera. Vamos esperar. Mateus capítulo 4, do verso 18 a 23, diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. E Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, que
que ela transforme as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, seja o guia dos nossos passos, das nossas atitudes, que o Senhor seja a nossa verdade absoluta. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Esse é um episódio muito conhecido, quando Jesus, passando ali pelo mar da Galileia, na praia, chama os seus discípulos. E sempre foi, para mim, um episódio muito estranho. Muito estranho. Porque imagina só, Jesus está ali passando na praia, ele avista os homens ali trabalhando, vira para eles e fala: vem, siga-me. Os caras deixam tudo, deixam a profissão deles, aquilo que trazia sustento para a casa deles, aquilo que provavelmente eles aprenderam durante a vida toda a fazer, e seguem Jesus. Tem alguma coisa nesse tempo aí que a gente não entende, e eu não entendia. Por que esses homens atendem ao chamado de Jesus? Será que eles já sabiam que aquele era Jesus, o Messias? Eu acredito que não. Será que eles tinham alguma informação privilegiada das coisas que estavam por vir? Também acredito que não. Mas aqueles homens, simplesmente, numa leitura igual a que nós fizemos aqui agora, eles deixam tudo e seguem Jesus. No relativismo pós-moderno, se você chega para uma pessoa e diz ter algo que é igual aqui em Contagem e igual lá na China, essa é uma verdade para você e para qualquer pessoa, você já vai ser taxado como uma pessoa ultrapassada. Dependendo do ambiente onde você estiver, as pessoas vão começar a te questionar e falar: não, isso aí não é bem assim que você está dizendo. Isso aí é dessa forma para você. Para mim não é assim. Isso é o relativismo pós-moderno. É um princípio da pós-modernidade, é o relativismo. E isso está assim em todas as áreas da nossa vida. Seja na sua escola, seja dentro da sua casa, nos seus relacionamentos. A gente nem percebe, porque é um conceito muito abrangente, e a gente nem percebe que essas coisas estão acontecendo. Se você falar, por exemplo, antigamente, a igreja tinha os seus tabus, e eram verdades, não verdades bíblicas, mas verdades litúrgicas. Os pastores diziam o seguinte: mulher não pode usar calça jeans. E as mulheres da igreja simplesmente não usavam calça jeans. Não sei se alguém aqui chegou a pegar esse período. Mas uma vez na igreja, lá em Uberlândia, a gente pegando as atas antigas assim da igreja, aí tinha lá uma irmãzinha que foi excluída, porque ela usou calça jeans, pastor. Ela usou calça jeans e o pastor falava que não era para usar, e ela foi no culto de calça jeans e ela foi excluída. Mas o tempo passou, as coisas mudaram, não é assim mais. Hoje, se você fala: ó, vamos fazer assim, a gente vai fazer assim por quê? Como? Quando? De onde surgiu essa ideia? Involução? O que significa isso, Ismael? Por que involução? Por que esse vai ser o nosso tema? E a gente faz isso naturalmente, porque faz parte do nosso tempo hoje. Nós vivemos nesse tempo que questiona, nesse tempo que quer saber o motivo das coisas. Isso eu não acho errado. A gente tem que questionar sim, para que quando a gente coloque a nossa fé em alguma coisa, ela tenha algum embasamento e seja firme naquele. Mas isso é apenas um detalhe do relativismo. Porque o relativismo ele vai chegando e mexendo em áreas, em conceitos que para nós, discípulos, são conceitos absolutos.
são verdades absolutas para nós. Verdades que um discípulo de Jesus, que foi chamado por Jesus, não pode abrir mão. Jesus, ele é singular. E eu poderia dar outros exemplos aqui de coisas que eram verdades absolutas, mas hoje não é mais. Por exemplo, no futebol. Para o brasileiro, o rei do futebol é o Pelé. Mas para o argentino, é Maradona. O melhor time do mundo é o Flamengo. Mas tem um tanto de gente que vai discordar de mim. Não é? Tem gente que vai falar que é o Cruzeiro. Tem gente que vai falar que é o Atlético. Mas para mim, é o Flamengo. E esse ano... Mas isso vem demonstrar porque são coisas naturais. E essas coisas vão confundindo o nosso olhar. A gente vai confundir relativismo com ponto de vista. Esse exemplo que eu dei é um ponto de vista. Se eu perguntar para o irmão que está lá na última fileira, eu falar assim, eu estou tendo uma visão aqui linda, só pessoas bonitas, rostos bonitos. Aí o irmão vai falar assim, pastor, você está equivocado, porque a minha visão aqui só tem um tanto de cabelo, alguns nem cabelo não tem, só estou vendo cabeça aí, não tem nada de bonito aqui não. Isso é um ponto de vista. Mas verdades absolutas, verdades que vão nortear a nossa vida, são as verdades do Evangelho. Jesus é o único Deus. Não existe outro. Não existe outro. Ele morreu por nossos pecados. Amém? Ele morreu. E só Ele venceu a morte. Foi crucificado, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Essas são verdades universais. Verdades que para nós não devem ser contestadas. Verdades absolutas para a igreja. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro como Ele. E se você diz isso, em alguns ambientes, prepare-se. Prepare-se para a crítica que vai chegar. Você está ultrapassado, não é bem assim não. Você não tem que fazer isso aí para ter uma vida eterna. E eu falo até nos ambientes eclesiásticos. Existem já esse relativismo, relativizando a verdade bíblica. Não, Jesus não é bem assim do jeito que você está falando. Não aconteceu bem assim. Porque às vezes nós queremos a verdade bíblica para algumas áreas da nossa vida. Eu quero a salvação, mas não toca no meu bolso não, Deus. Deixa do jeito que está. Eu não preciso ajudar a campanha de missões, nada. Não preciso ajudar a juventude. O Senhor já está no meu coração. Transformou o coração, mas o bolso, ninguém encosta. Talvez nos relacionamentos. Não sei. Não, Deus, do jeito que tá legal meu relacionamento aqui, eu e meu namorado, tal, não tem essa aí. Só depois do casamento, esse negócio está ultrapassado já. A modinha hoje é o namorado dormir na casa da namorada. E ai daquele pai que não deixa isso, né? Que não deixa isso acontecer. Isso é relativizar a visão bíblica. Relativizando as verdades que Jesus, através da vida dele, através da palavra dele, mostra para nós e vai se revelando a nós a cada dia. O relativismo, ele tem essa força de entrar na igreja e mostrar que as coisas estão mudando, que não tem problema, isso aqui já é uma liturgia, isso aqui não está na Bíblia. Não é bem assim, não. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículos fora de contexto,
para justificar erros que podem transformar a nossa vida. Justificar vontades, anseios do nosso egoísmo, da minha vontade, o meu desejo. Porque a palavra de Deus, o exemplo deste mestre é outro. Em primeiro lugar, a vida do outro. Em segundo lugar, a minha vida. Ah, mas não é bem assim, pastor, não é bem assim. A gente pode dar um jeitinho. É o relativismo entrando, acabando com verdades que norteavam aí a igreja de Jesus e que hoje traz grandes confusões. E ela começa, lá no ponto de vista. Se você, eu não estou dizendo, gente, que você tem que chegar no cara que pensa diferente de você dando uma voadora nele. Não. Primeiro porque a palavra de Deus não orienta assim. Pelo contrário, em todas as atitudes a gente tem que agir com amor. Mas não é porque ele pensa de diferente que eu tenho que aceitar a verdade dele. Eu tenho a minha verdade e ela não pode ser tocada, a verdade bíblica. John Stott diz assim, no seu livro Discípulo Radical: não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Eu não tenho que sacrificar a minha caminhada com Deus por nada neste mundo. Por nada. Você tem que ser o exemplo de discípulo onde você estiver. Em qualquer lugar. E o que é ser discípulo? O que é ser discípulo? Discípulo é aquele que segue o mestre. Jesus é um rabino judeu, com discípulos judeus. Jesus cresceu numa região que se chamava, pode falar, chamada Galileia. E os seus discípulos, os judeus ali na Galileia, acreditavam em um Deus que conversou com um grande líder, Moisés. E esse grande líder, Moisés, trouxe para o povo, inspirado por Deus, a sua palavra, a Torá, que significa ensino, instruções, ou o caminho. A Torá, a palavra de Deus, é o que norteava a vida daquele povo judeu. Tudo para aquele povo estava na Torá, era o manual de vida deles. O que eles podiam fazer, o que eles não podiam fazer, como eles deviam fazer as coisas, como eles deviam agir diante das situações do cotidiano deles, estava na Torá. E a Torá era ensinada por um rabino em uma sinagoga. Rabino é o professor da Torá. Aquele homem que já tinha o conhecimento para ensinar os seus jovens aprendizes. E a primeira etapa, a maioria das crianças daquele povo, do povo judeu, com 6 anos, elas iam estudar. E essa primeira etapa se chama Beit Sefer. A maioria das crianças com 6 anos iam para a escola para aprender a Torá. Eles saíam da escola com 10 anos, mais ou menos, e aquela criança tinha que saber de cor, memorizado, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Com 10 anos.
memorizados, na ponta da língua. E aqueles meninos que com 10 anos se destacavam no aprendizado da Torá, que eram diferenciados, os melhores dos melhores, tinham a oportunidade de continuar os seus estudos. Mas aquelas outras crianças que não se destacavam, o rabino dizia que pode ir para casa, vai aprender aí com o seu pai o ofício da família, vai aprender a ser um pescador, vai aprender a profissão do seu pai, vai viver com a sua família. Isso aqui não é para você não. Mas aqueles meninos que ao final do Beit Sefer se destacavam, passavam para um próximo nível, que era o Beit Talmud. Apenas os melhores dos melhores continuavam a estudar. Iam decorar, aprender o resto das escrituras, de Gênesis a Malaquias, memorizados, guardados no coração. E ao fim dessa etapa do Beit Talmud, aproximadamente com 14, 15 anos, enquanto a maioria dos amigos daquele jovem estavam em casa já aprendendo os ofícios do pai, aprendendo aí a profissão da família, o negócio da família, esses que estavam ali, que já haviam aprendido de Gênesis a Malaquias, já tinham guardado essa palavra na cabeça, na ponta da língua, eles tinham a oportunidade de avançar o próximo nível. Mas apenas os melhores dos melhores tinham essa oportunidade. Imagina só, o menino, desde a idade de 6 anos até os 15 anos, aprendendo todos os dias a palavra de Deus. E apenas os melhores dos melhores, tinham a oportunidade de avançar para o próximo nível, que era o Beit Midrash. Eles iam até o rabino e pediam para o rabino aqui: eu posso me tornar o seu discípulo? Olha só a caminhada de vida daquele menino, daquele adolescente, para chegar no final ainda, para mais uma etapa, ele pedir ao rabino a possibilidade de tornar-se discípulo dele. Só que para o rabino era uma grande responsabilidade. Vamos dizer assim que os rabinos, cada um se especializava em alguma parte das escrituras. Tinha um rabino que era conceituado numa área, outro rabino era conceituado em outra área. Então, o rabino antes, ele olhava para aquele menino, para aqueles meninos ali, e falava assim: será que essa criança, será que esse adolescente tem condições de ser como eu? Será que esse menino tem condições de viver como eu vivo? Será que esse menino vai conseguir ser como eu sou, conhecer os conceitos que eu tenho da palavra de Deus? Ele já sabia a Bíblia de Gênesis a Malaquias decorado. Se esse rabino olhasse para esse menino e visse nele um menino apaixonado pelas Escrituras, apaixonado por Deus, mas achasse em algum momento alguma coisa que iria impedir esse menino de ser como ele ia chegar no garoto: parabéns, porque você chegou até aqui,
Parabéns por sua dedicação, pelo amor que você tem às Escrituras. Mas aqui, pode ir para sua casa aprender com seus pais. A profissão da família. Pode ir. Mas se esse rabino identificasse naquele jovem a possibilidade daquele jovem se tornar como ele ia fazer um grande desafio para aquele menino. Ia fazer várias perguntas sobre a Torá, perguntas sobre as tradições daquele povo, perguntas sobre a vida dele, sobre a vida particular dele, e no final, vem, siga-me, siga-me. Aquele menino que dedicou a vida toda a aprender a palavra de Deus, agora ele ia ter a oportunidade de seguir por Beit Midrash, para o último nível de aprendizado, e caminhar com o seu rabino. Aonde ele fosse, ele ia abandonar a família dele, ele ia deixar tudo, deixar todas as coisas na vida dele, para seguir o seu rabino, para viver como aquele rabino, e para viver as verdades daquele rabino. Então, nós voltamos aqui naquele verso que a gente acabou de ler, um rabino passando ali naquela praia, na Galileia, um rabino poderoso, com seu grupo de discípulos, que ele acabava de chamá-los, e eles largam tudo o que eles estavam fazendo, para acompanhar, para dedicar a vida deles, para fazer o que aquele rabino faz. Assim fica mais fácil de compreender por que aqueles homens comuns, vamos pensar aqui, homens que estavam trabalhando, então eles já haviam sido reprovados, eles não eram os melhores dos melhores, eles não seguiam nenhum rabino, e aquele rabino chama eles, vem, siga. Eles largaram tudo. E eu acredito que se você tivesse uma caminhada assim, você largaria tudo. Aquele chamado de Jesus para aqueles discípulos trazia para aqueles homens uma mensagem de que era possível eles viverem como aquele rabino. O rabino, quando chama aqueles homens, chama aquelas crianças, aqueles adolescentes, é porque ele vê neles que eles conseguem viver como ele, que eles conseguem compartilhar a verdade que ele fala. E o que isso tem a ver, Daniel, com relativismo? Tem tudo a ver, porque um discípulo de Jesus não abre mão dessa verdade. Jesus não procura pessoas perfeitas. Esse rabino chama homens que estavam à margem da sociedade. Esses homens deixaram tudo para segui-lo e transformaram a humanidade. Transformaram este mundo em que nós vivemos. E graças a eles, nós temos a oportunidade de estarmos aqui hoje como igreja, de sermos relevantes neste mundo, de fazer a diferença onde quer que você esteja. Esse rabino chama estudantes, chama pais de família, chama pedreiros, chama médicos,
Esse rabino acredita no seu potencial. Esse rabino acredita que você pode viver como ele. Lá em Mateus, no capítulo 14, abra sua Bíblia. Mateus 14, 22 a 31. Mateus capítulo 14, verso 22 ao 31. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Porque ele disse: se você me deixar chegar perto. Por que Pedro fez essa pergunta para o rabino dele? Se é o Senhor mesmo, deixe-me chegar perto. Porque ele estava falando com o rabino, e se o rabino estava andando sobre a água, quer dizer que ele pode andar sobre a água, porque ele pode viver como o rabino vive. Por isso Pedro indaga: eu posso ir até aí? Se for o Senhor, me chama, me deixe ir até você, até o Senhor. Pedro então, Jesus se identifica e fala: pode vir. Pode vir. Pedro então começa a andar sobre o mar. Eu imagino a sensação que ele teve. A sensação de fazer como o rabino dele fazia. Mas ele começa a olhar para os lados. O vento, as ondas, o mar atribulado, e fica com medo. E quando ele fica com medo, ele começa a afundar. E ele grita, pedindo socorro para o seu rabino: Senhor, salva-me! Salva-me! Imediatamente Jesus estende a mão para ele e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por quê? Eu já li esse texto e imaginava que aquele homem duvidava de quem era Jesus. Mas se a gente parar um pouquinho aqui, Jesus já havia se identificado. Ele já havia identificado o seu rabino. E o rabino estava andando sobre o mar. Ele não estava duvidando do rabino, Jesus. Ele duvidava de si mesmo. Ele duvidava achando que ele não poderia ser igual àquele rabino. E o relativismo vem dizer para você
que é impossível ser igual àquele rabino. Que a gente vive num tempo muito complicado, onde as verdades absolutas são questionadas. Mas esse rabino, Jesus Cristo, deixa bem claro que não foi a gente que escolheu ele, mas foi ele que nos escolheu. E o rabino só escolhe aqueles que podem ser como ele é. Lá em João, no capítulo 15, no verso 16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Jesus chama vocês para serem discípulos dele. Discípulos que vão viver como ele vive. Discípulos que vão pregar a verdade absoluta de Jesus. Que vão pregar o amor em tempos de guerra. Que vão transbordar amor neste mundo tão cruel, com pessoas tão cruéis. Porque o nosso rabino, Jesus, acredita em você, acredita em mim, acredita em nós. Amém? Não deixe que esse tempo mude essas verdades. Jesus é Deus, Ele é o único Deus, não existe outro Deus. Jesus é a verdade, Jesus é o nosso rabino, e nós devemos viver neste mundo relativista como o nosso rabino, como ele viveu. Que esse amor seja verdade na sua vida, uma verdade absoluta, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Que este amor seja real para as pessoas que estão ao seu redor. Feche seus olhos. Deus, Jesus, Mestre, estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, reconhecendo a Sua verdade como absoluta, reconhecendo que não há outro igual, e entendendo o privilégio de sermos chamados pelo Senhor para sermos os seus discípulos, porque o Senhor acredita em nós. Obrigado, Pai. Obrigado por acreditar em pessoas pecadoras, falhas, mas que o Senhor quer transformar com o Teu Santo Espírito a cada dia. Retira, Senhor, de nossas vidas tudo aquilo, ó Deus, que nos afasta da Tua vontade. Retira de nós, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que Te desagrada. Que possamos reconhecer, ó Pai, a Tua verdade como absoluta para nós. Que sejamos discípulos, que a Sua vida seja reconhecida em nós. Amém. Jesus tem um chamado para você. Ele te chama a ser discípulo dele. Ele acredita em você. Nada nesse mundo é maior do que Jesus. Nem aquele pecado que você acha que é maior, que te impede de se entregar totalmente a Deus.
Nada é maior do que Jesus. Nada é maior do que aquele sacrifício na cruz. Aquele sangue derramado não foi em vão. Aquele sangue foi derramado por mim e por você, e por qualquer pecado que exista neste mundo. E aquele sangue é capaz de transformar a sua vida. E Jesus, como nosso rabino, Ele acredita que você é capaz de mudar a sua vida, capaz de deixar essas práticas para trás, capaz de deixar aquilo que você acha difícil, impossível, de entregar. Ele acredita em você, e Ele fez esse sacrifício por você, e Ele espera que você, como discípulo, viva como Ele viveu. Que essa verdade seja a sua verdade. Nessa noite eu quero desafiar a você a fazer essa oração. Entregar tudo aquilo que te atrapalha. Entregar a sua vida e reconhecer que você é um discípulo dele. E reconhecê-lo como seu rabino. E não relativizar essas verdades, mas ser diferente neste mundo, fazer a diferença neste mundo, que o amor dele possa transbordar nas suas vidas, que o amor dele possa transformar a nossa vida, em nome de Jesus.